Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde iremos discutir as tecnologias aplicadas à educação, mas no intuito de desmistificar o uso delas. O que me motivou a fazer esses vídeos foi perceber que há um certo preconceito, alguns equívocos em relação à interpretação do que são as tecnologias. Outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo meu que ele é professor, e eu estava conversando com ele sobre tecnologia, sobre as possibilidades. Falou que na sala de aula dele não entra nenhum tipo de tecnologia, que ele era arcaico, falava disso até com um certo romantismo. Aí eu me interessei para entender por que ele rejeita tantas novas tecnologias. O que você entende por tecnologia? A lousa que você usa é tecnologia, a caneta que você usa é tecnologia. Essa camisa que eu tô usando, que você tá usando a tecnologia. Você tá no WhatsApp agora, entra no Facebook, você utiliza as ditas novas tecnologias de informação e comunicação. Então por que você não permite que elas entrem no seu fazer docente? Aí ele ficou me olhando assim, ó. Ele não tinha uma resposta para me dar. Isso me motivou a fazer essa série de vídeos, onde a gente vai discutir de fato o que é tecnologia e a nossa relação com ela. Então acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que são as tecnologias? Tecnologia é a criação de recursos para melhorar nossa interação com o meio ambiente. Isso não é de agora. Bom, somos essencialmente técnicos. Desde a pré-história, no período paleolítico, a gente já desenvolvia ferramentas para enriquecer a nossa interação com o meio ambiente. Naquela época a gente vivia basicamente da caça e da pesca. Como não tínhamos garras, não tínhamos dentes e não corríamos muito, começamos a produzir recursos para a gente poder caçar e a gente poder sobreviver. Os instrumentos feitos de pedra, feitos de osso, eles simulavam as garras que não temos, os dentes que não temos. As lanças, elas eram utilizadas primeiro para a gente manter-se segura de uma presa, né, ou de algum animal feroz. Como a gente não conseguia alcançar os animais correndo, a gente conseguia fazer isso através das lanças. Desde que nos entendemos como espécie, produzimos recursos técnicos para isso. Não há uma posição natural entre nós e a tecnologia. Inclusive, o desenvolvimento da técnica está diretamente ligado ao nosso desenvolvimento enquanto espécie. Podemos considerar que o primeiro pulo do gato que tivemos foi a descoberta da manipulação do fogo. Descobrimos como manipular o fogo. A descoberta da manipulação do fogo permitiu que nós assássemos os alimentos, fazendo com que gastássemos menos energia na digestão. Qual a consequência disso? Começou a sobrar mais calorias e mais nutrientes, nosso cérebro começou a se desenvolver. Nosso cérebro se desenvolvendo, nossa espécie foi ficando mais inteligente, foi produzindo mais recursos, mais tecnologias, e começamos a nos desenvolver enquanto espécie. Aí começamos a desenvolver as linguagens, a comunicação. A primeira comunicação desenvolvida foi a oral. A linguagem oral, ela cerca de 35 a 40 mil anos atrás, e depois desenvolvemos a escrita, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Há algumas divergências sobre isso, e por último desenvolvemos as linguagens digitais. Com o desenvolvimento da linguagem oral, a gente pôde passar conhecimento através das gerações. Esse conhecimento ele era passado da seguinte forma: através da memorização e da repetição, basicamente em forma de círculo. Ficava uma pessoa falando, as outras ouviam, memorizavam e passavam esse conhecimento adiante. Aí veio a linguagem escrita, que permitiu que a gente pegasse o conhecimento e sistematizasse ele de forma contínua. O processo de aquisição de conhecimento também mudou. Como antes da linguagem escrita a gente tinha que memorizar e depois repetir, na linguagem escrita a gente não precisava disso. O que a gente precisava fazer? Ler os símbolos e interpretar esses símbolos. E era esse exercício de leitura e interpretação daqueles símbolos. É óbvio que no início da linguagem escrita ele era restrito a um grupo seleto de pessoas. Uma coisa muito legal na linguagem escrita é o seguinte, que diferente da linguagem oral, através da oralidade a gente costuma perder algumas informações. Quem nunca ouviu falar de telefone sem fio? Eu vou pegar um livro aqui. Esse livro aqui é do Aristóteles, né? Ele foi escrito há um pouco mais de 300 mil anos antes de Cristo. Ou seja, eu tenho um conteúdo que Aristóteles escreveu há um pouco mais de 2.300 anos aqui em minhas mãos. Eu, em 2016. Óbvio que tem questão de tradução, de contexto social, mas isso é incrível. Tem um documentário que eu assisti, se eu não me engano, é o Palavra Encantada. No Palavra Encantada, o Tom Zé fala uma coisa muito bacana. Com a invenção da escrita, a gente pôde pegar o conhecimento, colocar dentro do livro e fazer outra coisa. Isso permitiu um ócio que a gente pudesse criar cada vez mais. Aí, voltando a falar de tecnologia, a escrita ela foi potencializada com a prensa do Gutenberg no século XV. Antes da prensa do Gutenberg, todo o conhecimento era todo manuscrito. Os monges ficavam lá nos mosteiros
reposteiros lá escrevendo. Com a imprensa do Gutenberg, esse conhecimento ele pode ser prensado, produzido em massa. O conhecimento começou a ser mais difundido. Agora eu vou pontuar a criação do rádio, que foi no final do século XIX, permitiu que a informação ela fosse levada para mais pessoas. Depois ainda veio a televisão, potencializou ainda mais a distribuição de informação. Aí na Segunda Guerra Mundial tivemos o desenvolvimento das primeiras gerações de computadores. O primeiro computador feito é o ENIAC. Foi feito pelas Forças Armadas, obviamente. Boa parte das tecnologias elas têm motivações bélicas. Ele media 180 metros quadrados, 3 metros de altura, 30 toneladas e ele utilizava válvulas. Tinha uma figura que ficava responsável só por trocar válvula. O cara ficava o tempo todo, trocando válvula. Queimou a válvula, o cara ia lá, trocava. Queimou a válvula, trocava. Queimou a válvula, trocava. A vida dele era trocar válvula. Aí veio a segunda geração de computadores com o desenvolvimento dos transistores. Aí essa figura que ficava assim, perdeu o emprego. Aí com a invenção dos transistores, os computadores ficaram mais leves, começou a armazenar os dados em fitas magnéticas. Aí criamos um microchip, veio a terceira geração de computadores. E surgiu também os primeiros computadores pessoais. A Microsoft, ela começou nessa época, né? Que hoje, enfim, essa empresa que monopolia essa brincadeira. Aí veio a quarta geração dos computadores com o desenvolvimento dos processadores. Aí os computadores ganharam de vez as nossas casas. A quinta geração de computadores é a geração do touch e da mobilidade. O computador ele saiu da mesa para andar com a gente. Hoje a gente está com o computador o tempo todo. O celular é o computador, o tablet é o computador, o notebook. Concomitante ao desenvolvimento dos computadores, se desenvolveu a internet. A internet foi desenvolvida também na Segunda Guerra, utilizada pelas Forças Armadas, pelas universidades também, entre os pesquisadores das universidades. A internet o próprio nome já diz, é uma interligação de redes, internet. Teve uma galera lá do Vale do Silício que eles gostaram muito dessa troca de informações e começaram a desenvolver a internet. Começaram a desenvolver a internet como a gente conhece hoje, porque seguiram os mesmos tipos de protocolos que as redes existentes utilizavam. Isso permitiu que todo mundo se conectasse. A informação ela mudou de um pilar central para a distribuição em rede de informação. Isso permitiu que todo mundo se conectasse. Ou seja, com o advento das novas tecnologias, das tecnologias digitais, houve a mudança cognitiva da sociedade. Começamos a adquirir e produzir informação de forma diferente. E as tecnologias digitais, elas são uma realidade. Não temos como pensar a escola hoje dissociada das tecnologias. E é por isso que é importante a gente entender de fato o que são as tecnologias, o que são essas possibilidades que ela cria e a gente dentro disso tudo. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre as linguagens, essa mudança de cognição e o momento que a gente vive hoje com o dilúvio informacional. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Curtam, comentem e compartilhem. Até o próximo. Valeu, tchau!